Você falou também que você tem transmissoras de energia. Uhum. E aí uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: a gente teve esse leilão, foi quinta passada, se eu não me engano, o primeiro leilão de 2024. E uma empresa que saiu bastante vencedora lá não foi as transmissoras mais conhecidas, assim, mais queridinhas do pessoal. Então não foi Taesa, não foi TRPL. A Uhum. Lupar até levou um. Mas Uhum. quem levou, se eu não me engano, foram 4 dos 15 lotes lá, foi a Eletrobras. Uhum. Eletrobras é um case de privatização recente, muito ganho de eficiência ainda, né? Então, um programa de demissão voluntária aqui e ali, toda uma reorganização societária, focar no core business do negócio. É a empresa de energia mais importante do Brasil, se você for pensar. Uhum. Tem tudo para ser uma boa pagadora de dividendos, se é organizar a casa. E agora no leilão acabou levando projetos importantes, lotes importantes, os deságios foram até menores do que nos leilões passados. Aí eu te pergunto, do ponto de vista de valuation ou até também de recomendação, você tem alguma visão para a Eletrobras? Talvez você possa não gostar muito, porque apesar de ser privatizada, hoje ela também está no holofote do governo, né? Então os caras estão fazendo de tudo para voltar nas mãos, alguma coisa nesse sentido. Como que você olha essa Cara, aqui? eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto muito de fofoca em termos de mercado. Então, sempre Muito que um ruído nesse papel sentido? começa a entrar numa posição muito ruidosa, eu acabo me Afastando. afastando, a não ser Sentido. que realmente seja um ruído onde ela acabou caindo, obviamente por conta dessa fofoca, como aconteceu com o CEMIG lá em setembro, se não me Da falha a memória. federalização lá. Quando uma simples fala do governador ali, do Zema, ele traz ali alguma questão dentro desse sentido e a empresa despenca de novo. A mesma situação do Bradesco, que cai, uma empresa de literalmente mais de 100 bilhões de reais consegue perder 40 de valor de mercado em um dia, e isso me... Quando a gente pensa em termos da empresa como um todo, aí eu volto para aquele Pedrozinho Júnior lá atrás, que queria ser um empreendedor, e Parece fala meio assim, bizarro, né? como é possível um negócio inteiro É verdade. perder 40 bilhões em um pregão, Uhum. né? E aí a mesma coisa quando aconteceu no caso do CEMIG. Então, quando não é um caso óbvio como esses, onde eu acabei assumindo uma posição em CEMIG naquela época, já vendi inclusive, já me deu ali um lucrinho, já usei para comprar mais as minhas previdenciárias, enfim. Mas quando não é esse o caso, quando é um ruído que realmente deixa a situação Prefere ser mais conservador, muito ficar de fora. instável, mas é um instável que eu não consigo mapear muito bem, eu prefiro ficar um pouco longe. Então, confesso para você que não é um case Você nem até você por não conta acompanha, então. tão próximo, não. Principalmente depois que houve aquela história de tentar Judicializar. desprivatizar, né? Tipo, acho que judicializar o processo de privatização. Então, estamos com um presidente atualmente que tem um perfil mais de querer se envolver politicamente em termos das empresas do governo. Então, Prefere ficar de fora. da mesma forma que também estou de fora de Petro, nesse momento, da mesma forma que quando eu olho eventualmente para empresas que têm ali uma participação mais ativa do Estado, Prefere ser mais eu conservador. acho que eu prefiro ficar mais conservador. Faz sentido. Dentro desse sentido. E aí, qual transmissor, então, que você gosta nesse segmento? Olha, parece até contraditório dizer isso, mas é uma relação histórica que eu tenho com uma das minhas previdenciárias. Eu tenho uma posição... Hoje, se bobear, acho que minha maior posição está em Taesa. Taesa. Né? E já tive uma posição também grande em Transmissão Paulista, mas acabei vendendo para comprar mais da própria Taesa, se bem que uma tem uma participação na outra, né? A Transmissão Paulista, ela tem uma posição em Taesa, né? Então eu tinha as duas, acabei para concentrar um pouco melhor, focando Só na em Taesa. Taesa. E acho que quando a gente fala de transmissoras, o que vem à mente nesse momento e eu acho que você deve ter passado, várias pessoas já devem ter vindo aqui e falado exatamente sobre o mesmo tema. Nossa, e a bendita da licitação lá, da licitação não, mas da concessão que vai vencer em 2030, né? E a alavancagem, uma coisa que eu tô ouvindo toda semana no escritório, né? Até os meninos, meus analistas ficam perguntando, mas, poxa vida, a Taesa tá alavancada. E eu sempre, o convite que eu os faço a fazer, e que sempre que me perguntam isso, eu também peço para as pessoas fazerem, quando a Transmissão Paulista estava no mesmo momento, né, a TRPL, ISA-CETEP, estava no mesmo momento de vencimento próximo de concessões, como ela se comportou? Né? Porque hoje ela não está mais nessa situação, ela diminuiu sua alavancagem, beleza, ficou ali segurando o provento durante um tempão, era uma coisa que me perguntavam toda semana. Bruno, era um negócio assim, cadê o dividendo da Transmissão Paulista? Não vai mais pagar. O pessoal, ele fica muito emocional num curto espaço de tempo. Então, assim, é engraçado. Mas
o que eu falava para essas pessoas é, bom, primeiro no caso da transmissão, a gente já volta em Taesa nesse sentido. Uhum. Olha, a alta diretoria, a diretora financeira da Transmissão Paulista da CETEP falou que ainda mantinha a política de distribuição de lucro intocada, né? Então o payout ele estava intocado assim que houvesse o lucro para ser distribuído. E essa reserva de lucro ela foi ocorrendo ao longo de 2023. Uhum. Deu outra, chegou no final do ano, todo mundo já desesperado ou já tinham E vem um baita provento. pendurado as chuteiras, veio um super, né? Veio uma 8,5. pedrada ali de dividendo. Aí todo mundo ficou super feliz. Só que aí a pessoa imediatamente esquece esses outros 11 meses que ela ficou esperando. E aí ela, pagou. E aí o meu receio, quando as pessoas me perguntam, por exemplo, sobre esse caso específico de Transmissão Paulista, Uhum. aí ela faz mais um ciclo desse e vai começar tudo de novo, porque a memória de investidor É das muito pessoas, curta. ela é curta, exatamente, É ela é foda. curta. Como, uma coisa que eu acabo chamando a atenção de todo mundo também, e não vejo outras pessoas fazerem, Petrobras está fazendo um pagamento de dividendos estratosféricos. Agora, né? Nos últimos 3 anos. Porque ela ficou, durante os outros todos os anos, Sem pagar tendo uma nada. distribuição de proventos bem ínfima. É. Claro, pode ser o início de um sonho, né? Pode ser o início de uma grande jornada. Uhum. Eu, de novo, não posso antecipar o futuro. Mas se a gente olha na média histórica, o passado da empresa, ela não tinha esse comportamento. É verdade. Claro, era uma outra empresa, houve todo um processo de reorganização, Lava-jato. reestruturação. Não, eu tô dizendo até pré isso tudo, Entendi. né? Então, beleza, tivemos ali um processo horroroso, a empresa foi literalmente para a Bacia das Almas, mas Uhum. antes disso, em outros momentos gloriosos dela, ela não tinha esse payout. Então, eu Verdade. sempre gosto de convidar as pessoas, quando elas pensam num ativo, se for para a carteira previdenciária dela, para olhar o E de longuíssimo analisar prazo, mais, exato, que é um case totalmente diferente da Vale. A Vale tem ali suas explosões e ficar algum tempo sem pagar nada, mas na média, eu até pedi para os meninos fazerem um estudo disso, eles chegaram à conclusão de que se a gente conseguisse anualizar ali os últimos 30 anos de Vale, a gente consegue chegar num yield de 8%, que é bem razoável. E é que essa Entre volatilidade altos e existe baixos. por conta do ciclo da commodity, que é normal, No né? caso Normal pra esse tipo de do empresa. ferro é super intrínseco. Então, se você não gosta de altas emoções na sua carteira, é um papel, por exemplo, que às vezes tá bom para mim. Às vezes tá bom para você, mas vai tá bom para o cliente? Exato. E aí eu acabo Não não necessariamente. recomendando, mesmo eles vindo lá. Pedro, tá todo mundo falando de Vale. Deixa eu comprar Vale? Podemos? Olha, eu acho que você ainda não tá preparado faz para esse sentido. tipo de emoção. Então eu acabo fazendo muito esse filtro também, caso a caso. Mas só concluindo, eu tava falando da Taesa e a Uhum. gente acabou mudando de assunto completamente. Mas a Taesa hoje, ela talvez, aos meus olhos, tá? Ela está no momento hoje que a transmissão estava no momento há 3, 4 anos atrás, onde ela também estava alavancada. E aí, como eu já disse, lembrando que a transmissão também tem uma participação acionária da própria Taesa, quem me diz ao contrário de que ela começou a fazer esse movimento faltando uns 2 anos para o vencimento de concessão. Uhum. E a Taesa hoje ainda está com 6 anos de distância do vencimento Ainda tem muito tempo daquela mesmo. concessão, né? Então, às vezes eu falo assim, acho que a ansiedade de vocês está muito forte para um negócio que ainda está muito longe. Lembrando que ela tem ali uma geração de caixa fantástica, em que 1, 2 anos ali de reserva ela consegue se preparar financeiramente para arrematar uma concessão bacana, e ela já tem o feito bem devagar. Claro, as concessões recentes que a Taesa adquiriu não chegam aos pés dessa concessão Grande que ela vai perder vencer. em 2030. Uhum. Agora me fugiu o nome de qual é a concessão específica, mas que hoje... Mas é uma RAP grande mesmo. Exato. Tem no site de RI. Naturalmente... 500 milhões, alguma coisa assim. Não, 1,5 bi. É que juntando duas, né? Aí dá um Isso, pouco... são 3 concessões que dá vencem 1,5 assim, bi, um mesinho exato. Aí tem uma que é 500 e pouco, outra que é 500... Isso, perfeito. Isso aí. Só que juntas, elas correspondem a 30% da Exatamente, RAP da empresa. Exatamente. Então, No claro, site RI tem lá. é de se pensar a respeito, mas eu acho que a sua dona, de certa forma, uma das suas controladoras ali, o fez faltando 2, 3 anos. Uhum. Então, eu não acho que deve ser muito diferente. Verdade. Então, ao Não, e meu lembrando ver, eu que ainda no- tô mais paciente. No próprio estatuto da Taesa, é que eles normalmente pagam 100% de payout, mas o estatuto tá falando pelo menos 50%. Então eles podem em algum momento diminuir isso para segurar a grana. Claro. Eles não estão fazendo agora porque eu acho que acredito que eles não julgam que precisa. Mas não deveria ser uma surpresa para nenhum investidor se o payout diminuir um pouco, porque tá muito claro lá no estatuto que é 50%. Eles fazem 100% porque eles querem, né? Perto de 100 aí. Então, acho que é legal de mencionar isso também. Você gosta de seguradoras? Gosto. BB Seg ou Caixa? Qual que você prefere?
Olha, nesses preços, eu acho que para continuar aportando devagarzinho, BB Seguridade. BB Eu acho que Seguridade. a Caixa ela, ela pipocou, né? Caixa andou Há pra poucos caramba. meses atrás, eu mesmo tava comprado em Caixa a 8, Então. né? A 8,50 É um talvez. preço Aí bom, foi mas... de 8,50 para 9, 10 e tal, mas eu não tinha uma posição muito grande. Uhum. De novo, né? Fui traído pela alta é, repentina de um papel. Ninguém estava esperando. A grande verdade É é que verdade. se alguém falasse, não, certeza que ela ia bater R$16. Mentira. Mentira. E eu também não estava achando, por isso que eu comecei a posição nela. Uhum. Mas eu comecei uma posição a 8, comprei um pouco mais a 9 e tal, aí fez 10, 11, 12. Falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu já falei, parei por aqui. Aí veio 12,50, 13, 14, eu falei, Não vai o parar que eu mais, vou né? fazer com esse negócio na minha carteira? E a Uhum. posição tinha acabado de começar. Eu falei, quer saber? Comecei a vender. Fui vendendo meus 20 milzinho lá pra Mas não hoje pagar você tem imposto. BB-Seg, não? Eu tinha BB Seguridade, mas ela também passou pelo mesmo processo, Entendi, né? entendi. Só que é porque a minha posição tava bem Mais comprada, antiga. descontada. Entendi. E de novo, né? Aí às vezes as pessoas depois vão pegar esse recorte e falar assim, nossa, mas ele fica girando carteira que nem louco. Não é isso, gente. É porque eu aproveito esse lucro para retroalimentar as minhas Em posições outras previdenciárias. posições. Uhum. Mas eu tô sempre posicionado de forma previdenciária. Legal. Eu costumo deixar minha carteira pelo menos uns 60% em previdenciárias. E Tá? quantas ações são? Quantas empresas diferentes? Olha, deixa eu pensar assim, esse número de cabeça deve ter uns 8 ou 9 papéis. Ah, tá, não é tanto. Então Não, você não, não, consegue não, não, acompanhar não. bem todos Não, eles. Não é tipo 20? Entendi. Não. Eu cheguei a ter 13 papéis no máximo, mas eu sentei e fiz uma boa reflexão nessa virada de ano, aproveitando inclusive a alta do Ibovespa, eu falei, eu acho que eu quero concentrar um pouco a minha carteira, porque eu acho que tá ficando um pouco difícil de acompanhar ao mesmo concordo. tempo e tomar decisões com os meus aportes mensais. Uhum. Porque, enfim, eu tava conseguindo aportar uma quantidade um pouco menor de recurso frente ao que eu fiz nos últimos 2 anos, e eu falei, colocar nessa quantidade isso aqui vai ser um pouco mais complexo. Uhum. Então, que tal pegar alguns papéis que estão muito lucrativos, começar a desmontar essas posições e focar realmente naquilo Aquilo que você quer que mesmo. realmente é o cerne da carteira do investidor. Não, faz Então, eu sentido. acabei deixando ali. Hoje, eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu tenho uma posição nova, né, em Bradesco, mas eu tenho uma posição em Taesa, Itaúsa, uma posição em Home, que é a empresa do setor industrial Legal. que ninguém fala. Você não acha Home em lugar E por nenhum que por você aí. gosta de home? A gente vai chegar Uhum. nessa explicação, mas vamos lá. Santos Brasil, Legal. no setor portuário. Taurus, Armas também, aí muito também indo em conjunto com a turminha do Da AGF, AGF. que... Não, mas o case é excepcional também, a Uhum. gente pode falar sobre se quiser, mas em termos de geração de caixa, de fluxo de caixa livre, para quem gosta de dividendos, é uma mina de ouro, se for Verdade. pensar friamente. Verdade. Não tá no melhor momentum, né, mas uma mina de ouro. Gerdau, dentro de siderurgia, fiz uma posiçãozinha em Vale, aproveitando o preço. Não tô conseguindo pensar agora de cabeça se eu tenho alguma outra posição que eu me lembre assim relevante. Uhum. Acho que são essas. Mentira, eu fiz uma entrada de oportunidade em IRB agora, IRB. nessa faixa de R$38. Mais que isso também já não pago, né? Uhum. Então, mas mais para oportunidade. Mas é Legal. um papel pequeno, também tá num baita de um turnaround.